Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um atacante do Palmeiras que não tem sido muito aproveitado nos últimos jogos e, na minha opinião, poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro na ponta no ano que vem. Quero comentar aqui nesse vídeo essa sugestão, né, de possibilidade de contratação. Além disso, quero falar sobre o Neto Moura com novidades, quando que ele deve retornar aos gramados, além também do Rafa Silva, que é a matéria aí do Super Sports, que entrevistou o jogador antes dessa partida contra o Guarani. Além também, para terminar aqui nesse vídeo, o Pesolano, que criticou bastante o juiz, a arbitragem no jogo contra a equipe do Guarani, né, que ele até falou que foi o destaque da partida, realmente assim, algo bem diferente que aconteceu no Mineirão nessa última terça-feira, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos a aqui para deixar seu like e também se inscrever aqui no nosso canal. Nós estamos com essa meta de chegar até 40 mil inscritos no final desse ano de 2022, então conta aí com a ajuda de cada um de vocês, beleza? Vou deixar meu Instagram pessoal aqui também na tela, gustavo.crz_. Fui no jogo aí ontem contra a equipe do Guarani, tô viajando agora pelo Brasil, últimas semanas aqui em Belo Horizonte, então me segue lá para você acompanhar aí também essa saga de viagens, né, e estádios pelo Brasil. Só antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado da UP Sportsbet, de apostas esportivas, que eu quero destacar aí, no caso, a final da Copa do Brasil, hoje entre Flamengo e Corinthians, a partir das 9h30 da noite, vitória aí às 9h45, né, melhor dizendo, vitória do Flamengo em casa pagando 1,55, um empate 4,20 e uma vitória do Corinthians fora pagando 6,40. Tem também algumas outras partidas, no caso do Campeonato Brasileiro, deixei aqui na tela. Amanhã, por exemplo, já tem aí São Paulo e Curitiba, no caso tem também no próximo sábado Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, e no domingo com vários jogos da Série A do Brasileirão. O link da UP Sportsbet com R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, quero começar aí falando sobre o Neto Moura, jogador que se lesionou, né, no último dia 21 de setembro contra o Vasco e acabou ficando fora aí dessa reta final da Série B. E assim, até tinha uma expectativa de que ele não voltaria de forma alguma antes do término da competição, mas no caso o Super Sports entrevistou o jogador antes da chegada do Mineirão, não sei se era no estádio ali, na parte da recepção dos jogadores, e ele falou um pouco, né, sobre isso e que ele não joga há um pouco mais de um mês, e ele falou aí sobre essa sua recuperação. Abre aspas, graças a Deus a recuperação está indo bem e eu tentei voltar para esses últimos jogos, mas ainda sinto um pouco de dor. Está tudo encaminhando bem e acho que nos próximos dias posso voltar a treinar, fecha aspas. Notícia muito boa, porque vocês sabem que o Cruzeiro não divulga um prazo de recuperação do atleta, né? Então já fica naquela expectativa do pior cenário possível. Nesse jogo aí contra a equipe do Vasco, eu tava no Mineirão e realmente ele saiu chorando, né, com muitas dores, né, no jogo ainda que tava 0-0, né, contra o Vasco, e eu fiquei com medo, né, porque ele tinha acabado de ser comprado junto ao Mirassol, com um contrato aí, se não me engano, até o final de 2025, né? Então o Neto Moura diz que já tentou voltar nesses últimos jogos, mas sente um pouco de dor, e é uma notícia boa, porque pelo menos ele tentou voltar. Eu pensei que antes da Série B seria um risco dele voltar e ter alguma lesão mais grave, mas se ele já está treinando, então o Cruzeiro, que é muito pé no chão, né, sobre essas voltas de jogadores, eu acho que pelo menos contra o jogo no CSA, quem sabe ele ficar no banco e tudo mais, ainda mais por ser dentro de casa, acho que seria uma boa opção. Só lembrando que o Neto Moura, nessa atual temporada, comprado junto ao Mirassol, valor próximo de R$1,5 milhão, 26 anos, meia que realmente fez uma Série B inacreditável pelo Cruzeiro, 28 jogos, 3 assistências, uma média de passes ali de acertos beirando os 92%, é um cara aí extremamente diferenciado, jogou o Mirassol, pelo Mirassol no Campeonato Paulista, com 14 atuações, 2 assistências, eu diria que nesse meio de campo, o principal jogador do elenco e da formação do Paulo Pesolano. E além disso, ele comentou sobre a recuperação, né, do Rafa Silva, que ele fez uma visita nessa última segunda-feira, o Neto Moura e o Luvanor, visitando aí ele, no caso, no hospital, né, depois aí dessa cirurgia, no tendão, na altura do joelho direito. Ele teve um rompimento total, e o Neto Moura falou o seguinte, abre aspas, a gente fez um ambiente muito bom durante todo o ano e tem um grupo muito unido, né, independentemente de quem está jogando, a gente está sempre torcendo pelo companheiro. Nós fomos visitar o Rafa Silva, que está passando por um momento de cirurgia, e eu acho que é válido todo o apoio possível, fecha aspas. Então assim, o Rafa Silva também, que uma pena ele ter se lesionado, e até surgiu, se não me engano, uma semana antes dele se lesionar, uma notícia de que tinha propostas da Coreia e tudo mais, e eu vejo que por conta dessa lesão, o Cruzeiro, se ele for ficar, por exemplo, até 6 meses sem poder jogar, o Cruzeiro é obrigado a renovar o contrato só se ambas as partes quiserem que ele vá para um outro time e faça a recuperação lá. Mas por conta dessa lesão, acho que a tendência é que ele renove com o Cruzeiro por mais uma temporada, porque
Como já venho falando aqui no canal, basicamente desde 2018 o Rafa Silva não jogava mais do que 18 partidas no ano, né? Ele ficou 4 anos ali penando bastante, em 4 anos, 2019, 20 e 21, e até o início de 2022 ele havia feito apenas 20 partidas, 9 gols e 3 assistências na China. E pelo Cruzeiro nesse ano, 18 jogos, 6 gols e 3 assistências, tem um salário próximo, de acordo com o Nicola, de 150 mil por mês aqui no clube. Ano que vem na Série A, sem dúvidas, teria um aumento, mas vamos esperar aí para ver como que vai ser essa sua recuperação. É um cara muito diferenciado e gostaria que ficasse no Cruzeiro pro ano que vem. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários tanto sobre o Neto Moura quanto sobre o Rafa Silva, nessas recuperações, né, deles que acabaram se lesionando nesse último mês. Bom, quero falar também sobre o Paulo Pezzolano, que deu entrevista depois da partida contra o Guarani, e assim, apesar de na beira do gramado ele estar muito mais agitado, muito mais bravo do que nos últimos jogos, até que na entrevista foi um pouco mais tranquilo, em alguns momentos ele respondendo também, criticando a arbitragem e o juiz, né, nesse jogo, que expulsou 3 jogadores do Cruzeiro, e realmente ali, na minha opinião, também foi um pouco exagerado, no caso pela dose ali, né? Acho que expulsar 2 jogadores do time em 33 minutos, eu acho realmente sacanagem. Apesar de que tem mérito também, o Daniel Júnior e o Felipe Machado não se ajudaram, mas eu particularmente nunca tinha visto isso, tá? Porque é um jogo que não tá valendo nada, porque se fosse uma partida, uma final, por exemplo, pô, óbvio que isso não ia acontecer. Então, eu acho que no Brasil o critério é muito vago, né? É o que o juiz interpretar. Então, se ele interpretou isso, vale. Se for um time visitante, aí não vale. Aí se for, por exemplo, um jogo que tá valendo um acesso, não ia expulsar 2 jogadores dessa maneira. Então eu acho muito interpretativo, e o Pezzolano falou o seguinte, abre aspas, eu não queria falar do árbitro, mas quando o juiz tem o protagonismo do jogo, algo de estranho lá, né? O melhor árbitro em qualquer jogo passa despercebido, fecha aspas. Ele só comentou sobre isso do Wagner do Nascimento Magalhães, e olha que eu até elogiei, né, que eu falei, não, pelo menos nesses últimos jogos o Cruzeiro pegou vários árbitros que, nossa, terríveis, né, nessa Série B, e com o Wagner aí pelo menos é um cara da Federação Carioca, no caso tinha até árbitro FIFA e tudo mais, e mesmo assim realmente fez um jogo que em alguns momentos foi bom de deixar a bola seguir, alguns amarelos também bem aplicados para os jogadores do Guarani, mas essas expulsões eu acho que não precisava. Pelo menos ali pra ele, porque pô, se o jogador vem te falar um monte de palavrão, né, você não vai dar um cartão vermelho, aí tudo bem, mas pô, expulsou no outro você chama ali pra conversar, dá um amarelo e uma bronca ali, realmente, se for falar de novo vai expulsar, mas 2 assim em sequência. Depois ainda expulsou o Edu no banco de reservas. Fiquei até surpreso como que o Pezzolano também não se juntou nessa lista. 3 cartões vermelhos, até o jogador do Guarani também não se ajudaram nessa, várias confusões, ninguém deles foi expulso, e eu fiquei bem surpreso, né, uma atuação que no geral no jogo foi bem em alguns lances, mas nessa questão do cartão amarelo acho que poderia ter dado uma evitada. Igual eu falei, se fosse algum jogo valendo alguma coisa, claramente não teria duas expulsões. Eu particularmente não lembro de um jogo, realmente num jogo ali com 2 expulsões em 33 minutos, eu não lembro, acho que é a primeira vez. E, enfim, quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião nesse caso. E também falando mais uma vez, né, o Daniel Júnior e o Felipe Machado, no caso, tem aí uma questão que tem que melhorar nessa parte emocional também, porque não é fácil, né? Até porque, na minha opinião, foi bem, passou a mão aí no Cruzeiro, mas tem que ter um pouco de calma nessa hora, porque até o Felipe Machado mesmo chutou uns bancos, quebrou ali algumas coisas, dando um prejuízo aí pro Cruzeiro. E eu quero saber a sua opinião também nos comentários sobre esse assunto. E para terminar aqui o vídeo, quero falar sobre um ponta do Palmeiras que, no caso, tem sido reserva nessa atual temporada, basicamente nos últimos 2 anos, mas na minha opinião poderia ser uma baita opção para o Cruzeiro, que é no caso do atacante o Breno Lopes, ponta de 26 anos de idade, e o Breno que, no caso, veio da equipe do Juventude lá em 2020 e tem tido bons números desde então pelo Palmeiras. Nunca foi aquele protagonista lá do time, mesmo marcando o gol na final da Libertadores de 2020, que ocorreu no início de 2021, né, aquele gol contra o Santos, e ele que é de Belo Horizonte, tá? Então o Breno aí Lopes, jogador que, no caso, surgiu aí na base da equipe do Joinville, da equipe do Cerâmica também, e se destacou bastante pelo Juventude, principalmente no início da temporada de 2020. 27 partidas, 11 gols e 2 assistências. Antes disso ele já havia jogado tanto na equipe do Figueirense e também no caso do Atlético Paranaense em 2020 também. No Palmeiras ele chegou naquela reta final do ano, fez 23 partidas, 3 gols. Ano passado 32 jogos, 8 gols marcados, e nesse ano foi o ano que ele mais jogou, 40 jogos, 5 gols e 2 assistências. Porém, tem sido muito reserva mesmo, para você ter uma ideia. No último jogo que ele jogou, no empate em 0 a 0 contra o São Paulo, apenas 3 minutos, nas últimas, no total aí, 8 partidas, ele entrou em 4.
porém atua ali 3 minutos, 14, 20, e pro ano que vem o Palmeiras deve buscar, diferentemente desses últimos 2 anos, né, que na minha opinião o Palmeiras muito pão duro, e contrata realmente, paga caro, mas os jogadores muito ruins. Eu acho que ano que vem o Palmeiras deve buscar mais opções no mercado, e até o Nicola falou sobre isso, que o Breno Lopes deve ficar à disposição no mercado. Apesar de ter feito 40 jogos no ano, não acho que ele deve ter tanto espaço assim pro ano que vem, apenas 5 gols e 2 assistências. Então, na minha opinião, pode ser um bom nome. Vejo que, é claro que não chegaria para ser, nossa, o grande craque do Cruzeiro, mas é um cara que tem já uma experiência na Série A, não é tão velho assim, né, 26 anos de idade, e no caso tem contrato ainda longo com a equipe do Palmeiras, vai até o final de 2024. Mas ele tem um valor de mercado que eu considero justo, de acordo com o Transfer Market, de 2 milhões de euros. Então ali próximo dos 10, 11 milhões de reais. Não acho que um investimento, vamos supor, né, o Cruzeiro manda ali 7 milhões e meio por Palmeiras. Não acho que é um investimento fora da nossa realidade, igual eu sempre falo, né, o Cruzeiro pagou 4 milhões no Oliveira. Será que seria inviável pagar uns, sei lá, 7, 10 milhões de reais no jogador que chegaria para ser o titular desse time do Pesolano? Então, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do Breno Lopes, jogador que vem se destacando muito desde da equipe do Juventude no início da temporada de 2020, então quase 3 anos aí jogando muito bem, e aí pelo Palmeiras também com bons números, né, nesses últimos 2 anos e meio. Se você for somar no total, tem aí mais do que, no total, aí 95 partidas pelo Palmeiras, com 14 gols marcados e 8 assistências. Lembrando que ele foi protagonista aí nesse gol, né, do título na final contra o Santos da Libertadores em 2021. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui então de 40 mil inscritos até o final desse ano. Vou deixar aqui na tela outras sugestões de vídeo para vocês relacionados. Esse aqui é onde eu falo sobre um ponta do Atlético Goiano, que na minha opinião também seria um baita nome para a Raposa no ano que vem. Vai lá dar uma olhada nesse jogador, além também nesse outro vídeo aqui de reforços sul-americanos, que de acordo com o portal Goal, o Cruzeiro vai buscar no mercado sul-americano alguns nomes. E olha lá esses nomes que estão em fim de contrato, então poderia facilitar essa sua vinda. Vai lá dar uma olhada, e o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!